He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it my years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that one we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. You won't stop to test it and see if it's truth or not. See? Veja, você não para testar e ver se é verdade ou não. Está vendo? Or just hanging around and trying to find some fault with it. Then you know where you are too. It tells you. Ou simplesmente rondando e tentando encontrar algum defeito com ela. Então você também sabe onde está. Ela lhe diz: God help us to believe it and stand on it and be loyal to it and obey the word, for He is the word. Deus nos ajude a crer nela e a permanecer nela. E a ser leal a ela é a obedecer a palavra, pois Ele é a palavra. You believe that? Vocês creem nisso? Let us pray. Vamos orar. Dear Heavenly Father, how hard it is at times to say these things and know that perhaps tens of thousands of people would hear this or the tape as they go out across the country and around the world. Querido Pai Celestial, quão duro é, às vezes, dizer essas coisas e saber que talvez dezenas de milhares de pessoas ouvirão isto na fita, à medida que elas saem através do país e ao redor do mundo. But, dear Lord, it is true. It's so true. Porém, querido Senhor, isto é verdade, tão verdade. I pray, Lord, first clean my heart. Oh, Lord, test me, try me. Eu oro, Senhor, que primeiro limpes o meu coração. Ó Senhor, testa-me, prova-me. Just look down upon me, Lord. I'm weak. I'm tired. I'm wore out. Simplesmente olha de cima para mim, Senhor. Eu sou fraco. Eu estou cansado. Eu estou esgotado. My throat is husky. My lips are parched like this, and my body's wearing down. I'm getting old. Minha garganta está seca. Meus lábios estão ressecados igualmente. E o meu corpo está se desgastando. Eu estou ficando velho. And it won't be too many more times, Lord, maybe too many more turns of the sun till I'll be going. E não haverá muitas ocasiões a mais, Senhor, talvez muitas voltas do sol a mais, até que eu esteja partindo. And check me now, Father, and if there's something that I'm doing wrong and don't know it, you just reveal it to me, Lord. E agora examina-me agora, Pai, e se há algo que eu esteja fazendo de errado e não saiba, que tu simplesmente o reveles a mim, Senhor. You show me I'm ready now to make it all right. Que tu me mostres. Eu estou pronto agora para corrigir tudo. I'll look at myself over there in the glass of God's word. Eu olho para mim mesmo ali no espelho da palavra de Deus. Where do I stand? Onde eu me encontro? Do I see my image reflecting Jesus Christ? Vejo eu a minha imagem refletindo a Jesus Cristo?
Is that the person I see in the glass? É essa a pessoa que eu vejo no espelho? Do I see one of the believers of the Old Testament or the believers of the New Testament? Vejo eu um dos crentes do Velho Testamento ou dos crentes do Novo Testamento? Do I see a make-believer? Vejo eu um crente manufaturado? Do I see myself as an unbeliever that wouldn't stand and listen to the Word and would take the denominational idea instead? Vejo eu a mim mesmo como um incrédulo que não permanecia e ouvia a palavra e que tomava a ideia denominacional como substituto? Do I see myself hanging around trying to find a little loophole? Vejo eu a mim mesmo rondando, tentando encontrar uma pequena fenda? Lord, if it's so, just clean me, Lord. Let my heart be clean and pure. Senhor, se assim é, simplesmente limpa-me, Senhor. Deixa o meu coração ser limpo e puro. Because this is my life, Lord. I want it right. Porque esta é a minha vida, Senhor. Eu a desejo correta. There's no need of just halfway doing it if there's a way to make it really done. Não há necessidade de fazer só pela metade, se há uma maneira de fazer realmente completo. I want it fixed right, Father. Eu a desejo corretamente ajustada, Pai. Not only that, but I'd be leading man wrong and women wrong. And the people that I love and loves me, then I'd be wrong. Não somente isso, mas eu estaria mostrando para homens o caminho errado e para mulheres o caminho errado. E as pessoas que eu amo e me amam, logo eu estaria errado. Father, if there be anything, if I thought tonight that any denominational church was right, or the council of churches was right, if the majority of the people were right. E Pai, se houver algo, se eu achasse esta noite que alguma igreja denominacional estivesse correta, ou o concílio de igrejas estivesse correto, se a maioria das pessoas estivessem corretas, Lord God, help me to be man enough and Christian enough to admit my wrong and stand here and send these people to where I think that would be right. Senhor Deus, ajuda-me a ser homem o suficiente e cristão o suficiente para admitir o meu erro e ficar aqui e enviar estas pessoas para onde eu penso que estaria correto. Cleanse me. Let me look and see. Limpa-me. Deixa-me olhar e ver. But when it comes to those things, Lord, as far as I can see it, having those forms and deny the word, you can tell it to them, and yet they say, well, it don't make any difference. God don't expect that out. Porém, no tocante a essas coisas, Senhor, até onde eu posso ver, tendo essas aparências e negam a palavra, a gente pode declará-la a eles e ainda assim eles dizem, bem, isso não faz diferença. Deus não espera isso agora. Lord, I believe that you are the same Jesus. Senhor, eu creio que tu és o mesmo Jesus. You're the same God that you ever was. You're still God and you change not. Tu és o mesmo Deus que sempre foste. Tu ainda és Deus e não mudas. I believe that this Bible is your word. And I believe that you and your word are the same. Eu creio que esta Bíblia é a tua palavra. Eu creio que tu e a tua palavra são o mesmo. And I pray, God, that you'll give us of your Holy Spirit to quicken the word, to give us the quickening power. E eu oro, Deus, que tu nos dês do teu Espírito Santo para vivificar a palavra, para nos dar o poder vivificador. That someday when life is over and you're finished with us, that we'll be quickened and ascend up into heaven, where we was in the thoughts of God before the foundation of the world. Que algum dia, quando a vida estiver terminada, e tu tiveres terminado conosco, que nós sejamos vivificados e ascendamos ao céu, onde nós estávamos, no pensamento de Deus, antes da fundação do mundo. God grant it. Deus, concede. Forgive our sins, Father. Perdoa os nossos pecados, Pai. If there be men or women here that stands in that other class besides true believers in the Word, God cleanse their heart. Se houver homens ou mulheres aqui que se encontram nesta outra classe, além dos verdadeiros crentes na palavra, Deus, limpa o coração deles. If there's any listening in to the tape or will listening in, I pray for the cleansing of their hearts, that you'll cleanse them, Lord. Se há alguém ouvindo esta fita ou que estará ouvindo-a, eu oro pela limpeza de seus corações, que tu os limpes, Senhor. I don't want to see them lost. Eu não quero vê-los perdidos. God, I pray that you'll help us to understand that one wrong won't right and another wrong. Deus, eu oro que tu
tu nos ajudes a entender que um erro não justifica outro erro. There's only one way to do it, that's get both wrongs out of the way and get right. Há uma só maneira de fazê-lo, que é desembaraçar-se dos dois erros e acertar-se. And I pray, Father, that you'll grant that to us through Jesus Christ our Lord. E eu oro, Pai, que tu concedas isto para nós através de Jesus Cristo, nosso Senhor. With our heads bowed, our hearts bowed. I want you to stop just a few minutes. Com as nossas cabeças inclinadas, nossos corações inclinados, agora eu quero que vocês parem só alguns minutos. When I saw the vision of hell as a little boy, the horrors of it, Quando eu tive a visão do inferno, quando menininho, os horrores dele, then I may be wrong, and that might just been a premonition. I don't know. It seems I was somewhere. It's so natural. então eu posso estar errado nisto. Isso poderia ter sido apenas uma premonição. Poderia. Não sei. Parece que eu estava em algum lugar. Foi tão natural. Then not long ago when I seen the realms of the blessed, Então, não há muito tempo, quando eu vi as regiões dos bem-aventurados, when I was in the realms of the lost, I screamed, "Oh God, don't never let a person come here." quando eu estava nas regiões dos perdidos, eu gritei, ó Deus, nunca deixes uma pessoa vir aqui. You can't. There's no tongue can it describe you what the horrors of it is. Não há língua que possa descrever o que os horrores dele é. There's no way for me to tell you. Não há maneira de eu dizer a vocês. If you believe that there is a burning hell full of fire and brimstone, that would be a cool, shady green pasture to the side of what the horrors of this lost condition was in, and the misery that is associated that place. Se você crê que é um inferno ardente, cheio de fogo e enxofre, isso seria um pasto verde com sombra fresca em vista dos horrores que se encontravam nesta condição perdida e a miséria que se associa a esse lugar. And if I tried to speak to you of things that would be beyond a human's understanding, I still couldn't describe the place of the blessed. How peaceful. E se eu tentasse falar a vocês de coisas que estariam além do entendimento de um humano, eu ainda não poderia descrever o lugar dos bem-aventurados. Que pacífico! Never to die, never to be old, never to be sick, always to be young, always to be healthy, never to die, eternal life, in the blessed of youth, and no sin or nothing else. Nunca morrer, nunca ficar velho, nunca ficar doente, sempre estar jovem, sempre estar sadio e nunca morrer. Vida eterna nos bem-aventurados de juventude, e nenhum pecado ou nenhuma outra coisa. Oh, there's just no way to describe it. Oh, não há simplesmente maneira de descrevê-lo. Even the St. Paul, he said, eye has not seen, ear has not heard, or has it even entered the hearts of men. You can't even understand it. There's no way to explain it. What God has for them in store that love Him. Até mesmo São Paulo, ele disse, o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem ao menos subiu nos corações dos homens. Você nem mesmo pode entender, não há maneira de explicar o que Deus tem para aqueles reservado que o amam. And now, as this is surely true, both here and the invisible audience, we are pictured here tonight in one of these classes. E agora, como isto é seguramente verdadeiro, tanto aqui como a audiência invisível, nós estamos representados aqui esta noite numa destas classes. Either we are genuine believers. Ou nós somos crentes genuínos. Test it with the Word. Teste com a palavra. If the Word said a certain thing and the church said something different, what would you take? Se a palavra dissesse uma certa coisa e a igreja dissesse algo diferente, o que você aceitaria? Look in the glass of God's Word and see which class you're standing in. Olhe no espelho da palavra de Deus e veja em qual classe você está se encontrando. And if you're not tonight, both here and in the invisible audience, if you're not with that believing type, could I offer just a word of prayer for you now, that you would come into that believing type? E se você não estiver esta noite, tanto aqui como na audiência invisível, se você não estiver com esse tipo que crê, poderia eu oferecer só uma palavra de oração por você agora, para que você entrasse nesse tipo que crê? And would you signify the same by God with your head bowed, your hearts bowed, your eyes closed?
and before God. Exprimiriam vocês o mesmo por Deus, com as suas cabeças inclinadas, os seus corações inclinados, os seus olhos fechados diante de Deus? Sometimes people are just a little bit afraid, to kind of raise up their hands, afraid their neighbor. Às vezes as pessoas têm só um pouquinho de medo, você sabe, de, por assim dizer, levantar as mãos, medo de que seu próximo... Which they oughtn't to be that way. But they should be willing to stand up and say, I'm wrong. I'm wrong. Ok, elas não devem ficar assim, mas elas deveriam estar desejando ficar em pé e dizer, eu estou errado, eu estou errado. He that covers his sin shall not prosper, but he that will confess his sin will have mercy. O que encobre o seu pecado nunca prosperará, mas o que confessar o seu pecado alcançará a misericórdia. Está vendo? What is sin? Unbelief. Unbelief in what? The Word. O que é pecado? Incredulidade. Incredulidade em quê? A palavra. Now, if you're not in that class, these things that you see in the Bible that you just simply, in your intellectuals, you can't see it. Agora, se você não está nessa classe e há coisas que você vê na Bíblia que você simplesmente só em seus intelectuais, você não consegue ver. You know the Bible said so, but you can't understand it, and yet you want to. Você sabe que a Bíblia assim disse, mas você não consegue entender, e contudo você deseja entender. You say, God, let me have the understanding. I'll obey you. Você diga, Deus, deixa-me obter o entendimento. Eu te obedecerei. Would you raise your hand and say, remember me as we pray. God bless you. God bless you. That's good, see. Você levantaria sua mão e diria, lembre-se de mim enquanto nós oramos. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Isso é bom, vê? Really, just think of it. Is there something in the Bible I just don't know? Realmente pense só nisto. Há algo na Bíblia que eu simplesmente não sabia? I'm afraid I'm going to find myself in one of the other categories. Eu tenho medo de que eu vá me achar numa das outras categorias. Maybe I'm going to find myself with the 70 Pode ser que eu vá me achar com os 70, que eu... There's just some things that it's too hard for me to understand how that God would do these things. How Jesus could be the same. How these things... Há simplesmente umas coisas que é-me tão duro entender, como que Deus faria estas coisas, como Ele poderia ser, como Jesus poderia ser o mesmo, como estas coisas. I don't understand it. I want to understand it. I want to believe it. Eu não a entendo. Eu quero entendê-la. Eu quero crer nela. And God help my unbelief. E Deus ajuda a minha incredulidade. I want to be part of it. Eu quero ser parte dela. I want to be a partaker of the Word. I want it in me. Eu quero ser um participante da palavra. Eu a quero em mim. If ye abide in me and my word abides in you, then ask what you will. St. John 15. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, então pedi o que quiserdes. São João 15. We know that's true. Nós sabemos que isso é verdadeiro. Look, if ye abide, not in and out, but if ye abide in me, and he is the word, and it abides in you, then just ask what you will, and it shall be given unto you. You shall have it. Olhe, se vós estiverdes, não vai e vem, mas se vós estiverdes em mim, e ele é a palavra, e ela estiver em vós, então simplesmente pedi o que quiserdes, e vos será dado. Vós o tereis. He that receiveth my words, and believeth on him that sent me, has already passed from death to life. Aquele que recebe as minhas palavras e crê naquele que me enviou, já passou da morte para a vida. But can you receive the word first? Porém, você pode receber a palavra primeiro? Can you receive the word, all of Christ? Você pode receber a palavra, todo o Cristo. Christ is the anointed word. He is the word anointed. Cristo é a palavra ungida. Ele é a palavra ungida. Christ means the anointed one, the anointed word. 1
for that day made manifest, the Savior, the Redeemer. Cristo significa o ungido, a palavra ungida para aquele dia, manifestada, o Salvador, o Redentor. That's when he was to come, and he was that anointed person to take that place. É aí que ele havia de vir, e ele foi essa pessoa ungida para tomar esse lugar. Now it's the Holy Spirit in the last days to shine forth the evening lights, restoring back the faith that's been trampled down through the denominations. Agora é o Espírito Santo nos últimos dias para fazer resplandecer as luzes do entardecer, tornando a restaurar a fé que tem sido esmagada pelas denominações. Condemning the denominations and coming back to the original faith with the original Bible faith. Condenando as denominações e voltando à fé original, com a fé bíblica original. The original Bible, believing every word of it, not adding it and making it say this and say that, just say it the way it's said. And you want to believe it that way. A Bíblia original, crendo em cada palavra dela, não acrescentando e fazendo-a dizer isto e dizer aquilo, somente a diga da maneira que ela está escrita, e você deseja crer dessa maneira. Is there one that never raised their hands would like to raise their hands and say, God, remember me? Há aqueles que ainda não levantaram as mãos e gostariam de levantar as mãos e dizer, Deus, lembra-te de mim. God bless you, lady. God bless you, young lady. God bless you. Fine. Deus a abençoe, senhora. Deus a abençoe, jovem. Deus a abençoe você. Ótimo. God bless you, little fellow. God bless you, my sister. I want him. Deus o abençoe, companheirinho. Deus abençoe, minha irmã. Eu o quero. Now, God bless you, sister, over to my right. Bless you in the back. E Deus a abençoe, irmã, à minha direita. Eu abençoe atrás. I want, and God bless you, young man. And you, sister, over here. Eu quero. E Deus o abençoe, jovem. E você, irmã, aqui. You, brother, over this other side. Lord bless you. God bless you in the back. Você, irmão, neste outro lado. O Senhor o abençoe. Deus o abençoe atrás. Just remember me, Lord. Apenas lembra-te de mim, Senhor. Now remember, you're not holding your hand to me, to him. Agora lembre-se, você não está levantando a sua mão para mim, para ele. Right straight in back of me. Lord sees your hand. Even if I miss it, he sees it. Bem diretamente atrás de mim, agora, o Senhor vê a sua mão. Mesmo que eu não a veja, ele a vê. He knows your heart. He knows what's pulsating there. Ele conhece o seu coração, ele sabe o que está pulsando ali. He knows your objective. He knows what your motive is to that objective. Ele conhece o seu objetivo. Ele conhece qual é o seu motivo quanto a esse objetivo. God bless you, brother. Deus o abençoe, irmão. Someone else. I want to believe all the word. Alguém mais? Eu quero crer em toda a palavra. God bless you. God bless you. Help me, Lord. Help me. The Lord sees your hands. Yes, sir. That's it. Deus o abençoe. Muito bem. Deus o abençoe. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. O Senhor vê as suas mãos. Sim, Senhor. Isso mesmo. There's things that I can't understand. I don't want to be an unbeliever. Though I don't understand them, I want to believe it anyhow. Há coisas que eu não consigo entender. Eu não quero ser o incrédulo. Ainda que eu não as entenda, eu quero crer de qualquer maneira. I'm ready to say, Lord God, here I am. I want to believe. Help my unbelief, Lord. Eu estou pronto para dizer, Senhor Deus, aqui estou. Eu quero crer. Ajuda a minha incredulidade, Senhor. God be with you. God bless you. Many, many hands are up and still going up. Deus seja com você. Deus o abençoe. Muitas mãos estão levantadas e ainda se levantando. You say, Brother Bams, does that help? Você diz, irmão Branham, isso ajuda? Put your hand up once with a real right objective and find out how you feel about it. Levante a sua mão uma vez, com um objetivo real e certo, e descubra como você se sente com respeito a isto. You've testified that there is a little something in your life, you know. Você tem testificado que há alguma coisinha em sua vida, você sabe. There's a little something. You don't want it to be there, but it's there anyhow. You wonder how it could be done. Há alguma coisinha, você não quer que esteja ali, mas de qualquer forma está ali. Você se pergunta como poderia ser feito. And Lord, forbid that I be a Judas. Senhor, não permitas que eu seja um Judas. Forbid that I'd follow along in a message, just maybe trying to think that someday some little flaw will show up. Não permitas que eu siga junto numa mensagem só por talvez tentar pensar que algum dia uma pequena falha aparecerá. Oh God, not me. Let me stay right with thy word, see.
Ó Deus, não eu. Deixa-me ficar bem com a tua palavra. Vê? Or maybe I'd be an unbeliever that just simply thinks, well, why don't the rest of them say so? See, I don't want to be like that either. I want to be a believer. Ou talvez eu seja um incrédulo que simplesmente só pense, bem, bem, por que os demais não dizem assim? Vê? Eu não quero ser assim tampouco. Eu quero ser um crente. I see God's word of the hour. I see God in it. And Lord, make me part of that word. Make me part of it. I want to be part of it. Eu quero ser. Eu vejo a palavra de Deus da hora. Eu vejo Deus nela. E Senhor, faz-me parte dessa palavra. Faz-me parte dela. Eu quero ser parte dela. Lord bless you. O Senhor os abençoe. Now let us pray. Agora vamos orar. And every person, you pray for yourself. Now I'm going to pray for you. E cada pessoa, você ore por si mesmo. E eu vou orar por você. You know, one day we're not going to be together here maybe for a while. Você sabia que um dia nós não vamos estar juntos aqui, talvez, por um tempo. Some of us will be taken, and we won't be together. Alguns de nós seremos levados e nós não estaremos juntos. There's many of us here where some of us are getting old. Some of us we don't know, even young die. Há muitos de nós aqui onde alguns de nós estamos ficando velhos, alguns de nós não sabemos, mesmo os jovens morrem. We die at any age, we got to be separated, and this thing's got to be settled. Nós morremos em qualquer idade. Nós temos de ser separados e esta coisa tem de ser resolvida. And you just can't get there on haphazardly. You've got to come while you're in your right mind. E você simplesmente não pode conseguir isso aí ao acaso. Você tem de vir enquanto você está em seu juízo perfeito. You say, well, just before I die, if I can see it. No, don't do that. You might not even be in your right mind then. Você diz, bem, pouco antes de eu morrer, se eu puder vê-la. Não faça isso. Você poderia nem mesmo estar em seu juízo perfeito, então. You might be killed before you get home in an accident. Você poderia morrer antes de você chegar em casa, num acidente. You might die in a heart attack. We don't know what's going to happen. Only God holds that. I trust not. Você poderia morrer de um ataque cardíaco. Nós não sabemos o que vai acontecer. Somente Deus reserva isso. Eu espero que não. I'm watching people on the outside even holding their hands in the window. See? Yes, God bless. Eu estou observando pessoas do lado de fora, até mesmo levantando as mãos na janela, vê? Sim, Deus abençoe. I want to be right. I want to be right. Eu quero ser correto. Eu quero ser correto. And now, let's make it right now. Right now. E agora corrijamos isso agora mesmo. Just you can settle it for one time if from your bottom of your heart, if you'll sincerely say, Lord Jesus, no matter what it is or what anyone else says, your word will be first in my life. Simplesmente você pode resolver isso de uma vez. Do fundo do coração, se você sinceramente disser, Senhor Jesus, não importa o que seja, ou o que alguém mais diga, a tua palavra estará em primeiro lugar em minha vida. I want it in my life. You are the Word. The Bible said so, and I believe that the Bible is the Word of God. Eu a quero em minha vida. Tu és a palavra de Deus. A Bíblia assim disse. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. And I know the creeds and the dogmas that's been injected into it has made it a bunch of hypocrisy. E eu sei que os credos e os dogmas que se tem injetado nela a tem feito um punhado de hipocrisia. Lord, cleanse me from such stuff as that, and let me be wholly thine. Senhor, limpa-me de tais coisas como essas e deixa-me ser totalmente teu. I raise my hands to you, I raise my heart to you, my voice to you, my prayer to you. God, be merciful to me. Eu levanto as minhas mãos a ti, eu elevo o meu coração a ti, a minha voz a ti, a minha oração a ti. Deus, sê misericordioso para comigo. And my hands are up to, Lord, cleanse me, O Lord, from all unbelief. E as minhas mãos estão levantadas também, Senhor. Limpa-me, ó Senhor, de toda a incredulidade. Though he may not give me the power to walk like Enoch and not have to die,
but just take an afternoon's walk and go home with him. Ainda que ele não possa me dar o poder de andar como Enoque, e não ter de morrer, mas apenas dar um passeio da tarde e ir para o lar com ele. But God, I do believe that it will happen, because I know there's to be a rapture in the last days, and the work's to be cut short. Porém, Deus, eu realmente creio que acontecerá, porque eu sei que há de haver um rapto no último dia, e a obra há de ser abreviada. Father, so says our calendar, 36 more years, and the work will be over. And you'll have to come sometime within that, or there'll be no flesh saved. E Pai, assim diz o nosso calendário, mais 36 anos, e a obra estará terminada. E tu terás de vir algum dia dentro disso, ou não haverá nenhuma carne que se salve. And then we're told by the chronologists and the people who search such things that we are absolutely advanced many, many years from that, many years on up. É dito pelos cronologistas e as pessoas que examinam tais coisas, que nós estamos realmente avançados muitos anos disso, muitos anos adiante. They tell us by the calendars that we're way up further than that. Maybe there's only 15 or 20 years left. I don't know, Father. Eles nos dizem pelos calendários que nós estamos bem mais além do que isso. Talvez restem somente 15 ou 20 anos. Eu não sei, Pai. But I know, even according to our calendar, we're almost there. Porém, eu sei que, mesmo de acordo com o nosso calendário, nós estamos quase nesse ponto. I see where there cannot be any hope left, Lord. Vejo que não se pode restar nenhuma esperança, Senhor. There's coming a... If they ever start turning those bombs loose on each other, Lord, there'll be no battlefront. Está vindo uma... Se eles em algum momento começarem a soltar essas bombas uns nos outros, Senhor, não haverá nenhuma frente de batalha. They will destroy one another. Eles destruirão uns aos outros. Lord, it's hanging there. And yet the Bible says the whole heavens and earth will be on fire. E Senhor, está pairando ali. E já a Bíblia diz que os céus e a terra inteiros estarão em fogo. God, I see the hour appearing. Deus, eu vejo a hora aparecendo. I think of the assassination of the president. And then see that other evil man come in without letting the man have a trial and shot him down in cold-blooded murder. Eu penso no assassinato do presidente. E então vejo esse outro homem mau entrar, sem deixar o homem ter um julgamento e derrubá-lo com um tiro, em assassinato a sangue frio. Oh God, one's as guilty as the other. They have no right to do that. Ó Deus, um é tão culpado quanto o outro. Eles não têm direito de fazer isso. Evil. In our own nation, supposed to be a Christian nation. What a poor example we are, Lord, of Christians. Forgive us, Lord, of our sins. O mal em nossa própria nação, que é tida como uma nação cristã. Que pobre exemplo nós somos, Senhor, de cristão. Perdoa-nos, Senhor, de nossos pecados. Help us, oh God, especially your church, them that's baptized into that mythical body of Christ. Ajuda-nos, ó Deus, especialmente a tua igreja, aqueles que estão batizados dentro desse corpo mítico de Cristo. Which it's a spirit that quickeneth, you said. O que o Espírito é o que vivifica, tu disseste. And as the Son of Man ascended up, so shall his body ascend up. E assim como o Filho do Homem subiu, assim há de subir o seu corpo. And he is the head. His church is the body. E ele é a cabeça. Sua igreja é o corpo. Oh God, it's the head that guides the body. Ó Deus, é a cabeça que guia o corpo. And let the headship of the Word guide the body of Christ. E deixa a liderança da palavra guiar o corpo de Cristo. And may I be part of that body, Lord. E que eu possa ser parte desse corpo, Senhor. I pray for these who raise their hands and all's present and all that's be on the tapes. Eu oro por estes que levantaram as mãos, e todos que estão presentes, e todos que estão ouvindo as fitas. Lord God, I pray sincerely, take them in, Lord. You look at their hearts, you know what they are. Senhor Deus, eu oro sinceramente. Leva-os para dentro, Senhor. Olha para seus corações. Tu sabes o que eles são.
But as your servant, I intercede for the people, Lord. I love them. I love them. Porém, como teu servo, eu intercedo pelas pessoas, Senhor. Eu as amo. Eu as amo. I'm only trying to do this because I feel your commission is for me to do it. E eu estou apenas tentando fazer isto porque eu senti que a tua comissão é para eu fazer. So, Father, here I am doing the best I can. Forgive my feeble mistakes, Lord. Então, Pai, aqui estou eu, fazendo o melhor que eu posso Perdoa os meus erros medíocres, Senhor. I pray that you'll grant to me strength that I'll be able to make it more plainer to the people. Eu oro que tu me concedas força, que eu seja capaz de deixar isto mais explicado para as pessoas. Now be with us here in the tabernacle tonight. Agora, sê conosco aqui no tabernáculo esta noite. Look down upon these, Lord, those who raise their hands in the tabernacle. Olha para estes, Senhor, esses que levantaram as mãos no tabernáculo. Search me, O Lord, and try me. If there be any wrong in me, cleanse me, Father. Grant it. Sonda-me, ó Senhor, e prova-me. E se houver algo de errado em mim, limpa-me, Pai. Concede. Cleanse this church. Clean us all, Lord, that the Word will be made flesh among us and be made known to the world in this day. Limpa esta igreja. Limpa-nos a todos, Senhor, para que a palavra se faça carne entre nós e se declare ao mundo neste dia. Grant it, Father, for I commit this with myself and this text and with this audience and with thy word and thy promise for the salvation of our souls in the name of Jesus Christ. Grant it, Lord. Concede, Pai, pois eu encomendo isto comigo mesmo, e este texto, e com esta audiência, e com a tua palavra e a tua promessa para a salvação de nossas almas, no nome de Jesus Cristo. Concede, Senhor. May the power of God come upon us and anoint us all the way from the pastor to the janitor and every person that's present. Possa o poder de Deus vir sobre nós e nos ungir, desde o pastor até o zelador e cada pessoa que esteja presente. May the Holy Ghost come and take its place in our heart and take every promise of God and reveal to us that thy word is true. Through Jesus' name I pray. Possa o Espírito Santo vir e tomar o seu lugar em nosso coração e tomar cada promessa de Deus e revelar a nós que a tua palavra é verdade. Por intermédio do nome de Jesus eu oro. And while we have our heads bowed, E enquanto nós temos as nossas cabeças inclinadas, I can just want the organist, if she will, to give us a chord on this song. I can hear my Savior calling. Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. queremos apenas que a organista nos faça o favor de nos dar um acorde para esta canção. Posso ouvir meu Salvador chamando. Para onde Ele me guiar, seguirei. Para onde Ele me guiar, seguirei. My Savior called. What is He? The Word. Meu Salvador chama. O que Ele é? A palavra. I can hear my Savior call. Posso ouvir meu Salvador I chamando. can hear my Savior. Posso ouvir meu Salvador. Now deny your dogmas and things. Agora negue os seus dogmas e coisas assim. Take the cross and he that will not take up his cross and follow me, the word, is not worthy to be my disciple. Aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, a palavra, não é digno de ser meu discípulo. Para onde Back to ele the guiar, Bible, where he'll lead you. de volta à Bíblia, para onde ele os guiará. Will Seguirei. where Para onde me ele me guiar, will seguirei. where ye Para onde ele me guiar, seguirei. will follow.
it's to the pool in His name, if it's to the altar to get rid of my shame. Se for para o tanque, em seu nome, se for para o altar, para livrar-me da minha vergonha, o caminho todo. Him through the judgment. That's it right now. What side are you on? Ele através dos juízos. É isso agora mesmo. De que lado você está? What do you see in your reflection in the Bible? God's looking glass. If I'm being judged now by the Word. O que você vê em seu reflexo na Bíblia, o Espelho de Deus, se eu estiver sendo julgado agora pela palavra? Eu irei com a palavra, não importa o que custar. Eu estou atravessando os juízos de Deus. Se eu tiver de tomar um dos lugares, faze-me um crente completo da palavra. Com ele, o caminho todo. Pois para onde ele me guiar, Now think it over real close now. Agora reflita com muita atenção agora. Ele guiar. Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord, blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name.